Quer fazer dinheiro no mercado mais volátil do planeta? Aprenda sobre Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, Euro e muitas criptomoedas e técnicas operacionais e psicológicas para dominar o mercado de criptomoedas. Os mestres do Bitcoin estão determinados a te auxiliar com um método passo a passo a iniciar a sua jornada neste mercado revolucionário. Link do melhor curso na descrição. Apenas 21 milhões, que é a questão da mineração. Que é uma coisa que as pessoas não entendem. Acho que elas não entendem. Como assim é digital e minera? Dá uma impressão de que tem alguém com um garimpo. Como é que funciona isso? Eu ia só falar que o estímulo, por exemplo, o último estímulo do Fed agora, que na verdade foi um pacote de relief, né, de alívio, né, não foi nem de estimular a economia, mas a maior parte desse dinheiro foi dado para as pessoas mesmo como auxílio emergencial, né? Esse dinheiro, a parte burocrática, o trâmite dentro das casas deles lá, levou muito mais tempo do que simplesmente imprimir o dinheiro mesmo e transferir para as pessoas ou iniciar o processo de entregar esse dinheiro para as pessoas, né? Então, hoje em dia, realmente bem mais fácil. O pacote foi de 1,9 trilhão, não foi? Acho que é isso. Acho que foi isso. 1,9 trilhão de dólares, gente, vezes 5,70. Isso dá 10,8 trilhões de reais. Isso é 30% maior do que o PIB do Brasil. Mas eu ia falar a respeito do que a Malu falou sobre digital, né? Eu até conversei com o Bruno no direct um dia, ele postou um story sobre isso, né? E falando pra ele que isso foi o Gustavo, nosso desenvolvedor, que me atentou pra isso. Um dia a gente tava dando uma palestra no Sesc lá, num evento de geeks. E aí ele falou assim, ó, a diferença, o Bitcoin é uma moeda digital descentralizada. Aí ele explica cada uma das três partes, eu posso até falar isso depois, mas a parte do digital é o seguinte, é importante diferenciar digital de virtual, né? Porque o dólar que tem nas contas, os reais que a gente tem na conta bancária... São virtuais. Eles são virtuais, são a representação virtual daquilo que existe no mundo real, né? E o Bitcoin não, ele nasceu na internet, ele só existe no mundo digital. Então é por isso que a gente chama ele de digital. Então você não pegará numa moeda de Bitcoin, né? Não existe essa opção. Não existe, mas assim como você mal pega nos reais que você tem. Pô. O quanto da renda de uma pessoa hoje... ela vê realmente em papel moeda impresso. A não ser que você seja um traficante de drogas, né? É uma parte muito pequena. Malu? Eu não pego. Mas somente o cara que trabalha na informalidade hoje que tem contato com o dinheiro de papel. E cada vez menos, né? Porque o cara vira MEI, então tem um estímulo aí para que ele vá para uma parte mais formal, vai pagar pouco imposto para isso, vai ter um benefício em troca, e além disso ele vai aceitando transação com Pix, que é instantâneo agora. Inclusive, o Pix ele nasceu meio como quase uma cópia, né, desse sistema que o Bitcoin ele inaugurou. Uma tentativa de fazer frente. Acho que meio clara disso, né? E muita gente levantou... Que doido, eu nunca tinha pensado nisso. Faz sentido. A transação com o Pix é igual com o Bitcoin. Exatamente, é melhor que o Bitcoin, então. É isso que você tá falando, né, Bruno? Entendi. Não. Mas o Pix, olha, se no sistema bancário tivesse volta de uma transação, seria o caos, né? Imagina que eu comprei alguma coisa sua, fiz um Pix, você me entrega, eu ligo pro banco e falo, eu transferi errado pra Malu. Mas tem, né? Não, até tem, não depende do banco. A justiça pode fazer voltar. Mas com o Bitcoin, não. Essa questão de qual que é melhor ou não, tem que ver o ativo base, né? E o Bitcoin, na minha opinião, é um baita de um ativo. Já que a gente tá, defendendo o Bitcoin, é o Bitcoin. Mas vamos voltar à parte de mineração? Vai, conta a mineração. O que seria esse processo de mineração? É o processo pelos quais os Bitcoins são criados. Então, quando o software começou a rodar, existiam só 50 Bitcoins. Isso foi em que ano? Isso foi lá em janeiro de 2009. O Satoshi Nakamoto era o único que estava rodando isso. Uns 9 dias depois entrou o Ralph Finney, que é um dos suspeitos de ser o próprio Satoshi, ou ser parte da gangue aí. E ele já até faleceu, né? O corpo dele está congelado na esperança de que um dia exista tecnologia para ressuscitá-lo. Essa curiosidade ele legal, tem uma né? doença incurável, então quando houver cura para a doença e tecnologia... E dinheiro para isso ele tem porque se os caras mineravam no comecinho, eles juntaram muito Bitcoin, né? Sim, e ele deixou para os herdeiros, ele disse que os 2 filhos dele são bem safo com informática, assim, como ele, né? E é uma quantidade muito significativa, equiparável à do próprio Satoshi, que é outra carteira. Então, se o Satoshi e o Ralph Finney são a mesma pessoa ou do mesmo grupo, na verdade, ele tem mais bitcoins do que se imaginava. Inclusive, uma curiosidade, tem muita gente que monitora essas carteiras, a gente falou no começo, né, de 1 milhão de bitcoins, porque o pessoal pensa assim, se essas carteiras se movimentarem algum dia indo para alguma corretora, quer dizer que o Satoshi acordou e vai vender as moedas dele, né? Então, tem uma expectativa de que o preço do Bitcoin caia muito, né? E por que você fala isso? O negócio da mineração é porque uma das coisas que o Bruno, quando eu entendi sobre o valor do Bitcoin, né, é que é limitado. Então, não existe essa opção de minerar para sempre a quantidade. Então, acho que é uma boa Mas vocês o que é a falarem. mineração? O que é a mineração? Falou, é o processo pelo qual os Bitcoins são criados. Mas o que é isso? O Satoshi, quando criou o protocolo, né, um protocolo, pensa como um combinado que todo mundo segue.
Quem não segue o protocolo não está falando a mesma língua. E não tá A na língua, rede, a né? língua é um protocolo. Quem tá na rede é a língua obrigado a usar o mesmo portuguesa, protocolo. né? Se eu começar a falar palavras que não estão no protocolo da língua portuguesa, eu não vou ser compreendido. Ninguém entende. Então, no protocolo do Bitcoin, ele estabeleceu assim, ó, para produzir novos Bitcoins, você tem que comprovar que você despendeu uma quantidade de força computacional. A forma que comprova isso é você fazendo a produzir um número, um hash, que só consegue produzir quem realmente faz por força bruta muitas tentativas. O pessoal de humanas, um hash é uma combinação de números e letras, né? Uma palavra de números e letras. É um cálculo, ele não é complexo em si, tipo, é um cálculo direto lá, você pega uma entrada, cospe uma saída. Basicamente, mas ele né? gasta Matemático. CPU, ele gasta ciclos de CPU para ser produzido. Você colocaria, naquela época, onde era muito mais fácil, porque tinha menos gente minerando, você colocaria o seu computador pessoal no começo para rodar esse protocolo do Bitcoin e a força computacional desse computador, resolvendo problemas rodados pelo protocolo, como recompensa ganharia Bitcoins. Seria basicamente isso. Né? Que na época eram 50, e a cada 4 anos essa quantia de novos Bitcoins gerados a cada 10 minutos, ela cai pela metade. Então foram 25 no primeiro halving, 12,5, e a gente está na quarta era do Bitcoin, 6,25 Bitcoins gerados a cada 10 minutos. Isso vai acontecendo a cada 4 anos. Só que ele... A própria palavra halving é isso, né? A queda pela metade. Cortar pela metade. A recompensa. Né? Mas além da recompensa, eles recebem também o dinheiro das taxas, né? As fees de mineração, né? Isso. Não sei se você vai chegar nesse ponto, mas no Bisconte, por exemplo, quando a pessoa vai sacar o Bitcoin, ela seleciona lá uma das 3 taxas que a gente dá para ela, e aí, conforme a velocidade que ela quer que aquela transação seja confirmada, ela escolhe uma taxa para pagar para os mineradores, né? Para eles incluírem no bloco, né? Começou só o Satoshi com um computador, mas ele colocou no protocolo também o seguinte, que a cada 2 semanas o protocolo se reavalia. Opa, tá muito fácil achar bitcoins, ou seja, eles estão sendo encontrados... Resolver essa conta. Em menos de 10 minutos, foi 9 minutos, foi 8 minutos a média de encontrar cada bloco. Então, o próprio protocolo aumenta a dificuldade proporcionalmente para voltar a ser 10 minutos. Então, na época, o computador do Satoshi era suficiente para minerar bitcoins. Mas hoje, a capacidade total da rede, isso é conhecido porque é um número público que cada bloco tem ele publicado, né? Que é a dificuldade. A cada segundo, a rede computa 150 quintilhões de hashes desses. Então, 150 quintilhões de vezes de a cada tentativas, segundo, né? Até tentando achar um bloco. São computados no mundo. Essa é a força computacional, vamos dizer, desperdiçada para se produzir. Ou seja, é muito difícil, cada vez mais muito difícil. Caro. Caro. Não tem como fazer isso sem um dispêndio energético, né? Que é, vamos dizer, o recurso mais escasso. A última escassez é energia. Acho que pro pessoal de humanas de novo, né? É um processador de computador que tá fazendo esse cálculo, né? E ele gasta energia elétrica para fazer essas contas, né? E ele precisa de ser resfriado também, né? Tanto é que as grandes fazendas de mineração estão na Islândia, estão em Noruega, territórios mais hoje, frios. só para as pessoas entenderem, se lá atrás, lá nos idos de 2009, o Satoshi Nakamoto e outras pessoas começaram a minerar isso de casa, com um computador normal, porque era muito simples encontrar bitcoins, né, resolver esses problemas criados pelo protocolo. Com o passar do tempo, com mais gente fazendo isso, o protocolo se ajusta para deixar a mineração cada vez mais complicada. E hoje, só quem consegue minerar bitcoins, que é resolver esses problemas complexos matemáticos, são praticamente empresas, né? Gente que investiu muito dinheiro, que monta essas fazendas de mineração, geralmente em locais com energia muito barata, porque o gasto energético com isso é muito alto. Subsidiado, inclusive, é melhor que seja. Tanto é que na China, acho que tem uma concentração muito grande, porque a energia elétrica é subsidiada lá. Isso, na própria Venezuela, que a energia é praticamente gratuita, né? Você só tem que pagar bolívares. Quem quer bolívares? É gratuito, mas a gente morou em Boa Vista. Faltava todo dia. Porque Boa Vista, na época, era ligada... barata, mas não tem. Era ligado na matriz energética da Venezuela e não no do Brasil. Porque para passar ali, para chegar em Boa Vista, tinha uma reserva indígena no sul do estado e não havia um acordo para passar energia. Hoje eu não sei como é que tá essa dinâmica, mas a energia vinha da Venezuela. E já naquela época, hoje... Não sei como está novamente, né? A gente saiu de lá em 2017. Praticamente todo dia faltava energia durante um certo período. Inclusive, na Venezuela já culparam o Bitcoin por isso, né? Já falaram, falta energia porque os mineradores estão usando a energia do país para minerar Bitcoins. A gente fez uma live sexta-feira falando sobre isso um pouco, né? Assim, sobre energia. Porque tem muita gente falando que Bitcoin gasta energia demais e ele é anti-verde, né? Assim, ele é contra o meio ambiente e tudo mais. Vai derreter as calotas polares. Qual a opinião